Eu estou agora falando, pessoal, vamos para Lucas capítulo 9, versículo 28. Jesus no monte com 3 discípulos. Capítulo 9 de Lucas, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. O Mateus fala sobre isso no capítulo 17, o Marcos fala isso no capítulo 9, mostrando a importância da comunhão. Eu dei uma mensagem um tempo atrás, Jesus tinha 70 discípulos, 12 mais próximos, esses 12 dormiam no mesmo lugar, almoçavam com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, mas 3 se destacaram, se aproximaram mais ainda, João, Pedro e Tiago. Eram queridinhos de Jesus? Eram privilegiados? Não, Deus não tem queridinhos, Deus não tem privilegiados, Deus tem homens e mulheres que se aproximam dele. O que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Chegai-vos a Deus, Tiago 4,8. E Deus chegará a vós, que aproxima-te de Deus e Deus se aproximará de você. Você tem que se aproximar, mas para se aproximar dele, você tem que querer ter a vida dele. Ele é santo, tem que ter santidade no seu olhar, no seu falar, no seu pensar. Deus conhece tudo a nosso respeito. Se você quer se aproximar mesmo, cada vez que você se aproxima dele, mais santidade você vai querer. Porque não há como chegar perto dele tendo uma mente poluída, tendo um coração magoado, ferido, não. Cada dia você vai vencendo a você mesmo. E eles se aproximavam. Diz para nós aqui o versículo: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, quer dizer, brilhantes. E eles que estavam falando com ele, 2 varões, que eram Moisés e Elias. Não sabemos se de pronto eles identificaram ou se Jesus revelou. Certamente Jesus revelou, né? Porque eram gerações passadas, muitos anos se passaram, né, para ter ali. E os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Atenção, e Pedro e os que estavam com eles, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele, então ficaram sabendo. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós sejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Basta para nós. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e não tomar decisões por nós, ou tentar entender as coisas espirituais com nossa mente, quer dizer, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade. Nós não vamos conseguir. Nós temos que aprender a nos aproximar dele e ouvir a sua voz. Nós vamos para o Salmo agora 95, ele é mais conhecido nosso. Versículo 7. Salmo 95, versículo 7, bem no meio da Bíblia. Ele diz assim: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Quando nós ouvimos? Quando estamos ouvindo uma pregação. Quando estamos orando, eu falava aqui de manhã, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Então, quando você ouvir a voz dele, e ele fala dentro da palavra, não endureça o coração. E muito menos se esconda de Deus. Como? Vamos para o primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro, pessoal? Eu digo que até criança sem dente sabe onde está, né? Capítulo 3. Isso, vamos ler do 7 em diante, dá para ler. Diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles ouviram e se esconderam. Por quê? Porque havia condenação neles. Olha a paciência de Deus. Deus, sabendo tudo a meu respeito, sabendo tudo a seu respeito, ele então vai falar conosco.
Ele vai querer que você se apresente para Ele. Isso é muito importante. O missionário R.R. Soares diz: Deus não sai do seu lugar, nós é que temos que nos aproximar dEle. Eles ouviram e se esconderam. Se eles continuassem, eles continuariam escondidos. Onde você quer chegar? Muita gente está escondida, mas não está, mas acha que está se escondendo. Por quê? Porque ouve a voz de Deus e não se apresenta. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é para quê? Versículo 10. E disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Mais uma vez, parece que Deus não é Deus. Você comeu, Adão, dessa árvore? Mais uma vez, Deus sabia ou não sabia? Sabia. Deus queria o quê? A confissão dele. Quer dizer, Deus sabe tudo a meu respeito, Deus sabe tudo a seu respeito. Quando então Ele revela, que Ele fala com você na pregação, quando você lembra na mensagem, né, na oração, que você lembra de um versículo bíblico, de algo da Bíblia, não é para você se esconder mais, é para você dizer: Deus, misericórdia. O Senhor sabe o que eu pensei, o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe o que eu não fiz, o Senhor sabe o que eu fui omisso. E é verdade, abrir o coração. E comeste tu da árvore que te ordenei que comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí Deus vai falar com a Eva, mas não fala com o diabo ele só dá condenação. Isso é uma lição para nós. Com o diabo você não conversa, dá condenação para ele, quer dizer, condena o que ele está fazendo. Mas a nossa lição qual é? Ouvindo a voz de Deus, ela é para te levantar, ela não é para você se esconder mais. É como se Deus falasse: eu sei o que você tem pensado, eu sei o que você tem feito, e agora você vai continuar se escondendo ou vai diante desse Deus misericordioso? Adão estava vestido, entenda, um avental de folha de figueira. Sabe o que Deus fez com ele? Deus tirou aquilo dele e colocou nele uma túnica de pele. Deus tem o melhor para você. Deus não quer você envergonhado no mundo espiritual. Deus não quer você despido no mundo espiritual. Deus está sempre falando para te levantar. Veja Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Que palavra forte do Senhor. Ezequiel é o chamado terceiro grande profeta, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel. O capítulo é 2, o versículo 2, está bem grudado aqui, eu já chego lá, 2:2. Ele diz assim: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Quer dizer, quando Deus fala com você, para levantar você, não é para derrubar você, você já está derrubado. Ele quer saber, ele estava nu, ele estava despido, o Adão. Deus não queria dele envergonhado, ele não queria despido no mundo espiritual. Não, Deus não quer você despido. Deus não quer você envergonhado. Pense no seu filho, se você quer seu filho envergonhado. Deus não quer um filho dele envergonhado. Deus sabe tudo. Então, sempre Ele trará a palavra de Deus para levantar. Hoje nós vimos sobre isso. Agora tem mais. Nos próximos cultos vamos falar que a voz de Deus é para quê? Para você ouvir e sair do túmulo, como Lázaro estava no túmulo. Lázaro, vem para fora. Estava no meio dos mortos. E muita gente está no meio dos mortos. Está na igreja, entenda bem, mas às vezes está vendo o que não deveria de ver na internet. São os mortos. Para eles é normal aquilo. Estão tendo os sentimentos, entenda, que outros estão tendo. Eu estava vendo um amigo, uma vez na rede social, botou uma coisa, negócio de um assunto político assim. Falei: o que ele ganha com isso? Nós temos aqui para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Ele é um pregador, eu estou falando que é amigo, né? E eu posso puxar a orelha dele, né? Então, tem que verificar o que você está fazendo. O que você está falando na obra de Deus? O que estamos aproveitando o nosso tempo? Então, às vezes, estamos entre os mortos, tendo os mesmos sentimentos de ódio, de revolta. Não. A nossa revolta é contra o inferno, irmão. Sempre falamos, é a máxima do Evangelho. Entenda bem, nós amamos o pecador e odiamos o pecado. Nós temos que combater, não é o pecador, é o pecado. Nós não temos que combater, entenda, esse e aquele. Então a igreja de Cristo tem que se encher do amor e do poder de Deus. Ela vai mostrar a diferença. Então, ouça a voz de Deus. É claro, não vamos nunca nos calar diante do entendimento das injustiças, mostrando aí, eu concordo sim, temos que mostrar que não concordamos com isso, não aceitamos aquilo, mas sempre lembrando que a nossa luta não é contra a carne
e o sangue, sempre mostrando a nossa posição em Cristo, mostrando a nossa posição do Senhor, mas não esquecendo que nós somos a luz. As pessoas não estão esperando da nossa parte afrontas, elas não estão esperando grosseria da nossa parte, elas estão esperando o amor. O mundo espera a nossa manifestação. Então, como eu falei, vai ter muita coisa para nós aqui sobre ouvir a voz de Deus. Lázaro, vem para fora. Sai deles, sai do meio dos mortos. Não, você tem vida ainda em você. E ainda que você esteja caído, ainda que esteja morto, viverá. Isaías 59, 4. Veja comigo essa declaração de Isaías. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Nós temos que comparecer diante de Deus pela verdade, pela justiça. No sentido humano, vamos dizer, jurídico, a pessoa tem o que é direito dela, o próximo tem o que é direito dele. No sentido espiritual não é diferente. Todas as minhas orações, todas as suas orações, todas as nossas petições, elas têm que estar o quê? Fundamentadas na lei de Deus, na palavra de Deus. Eu estava lendo até um homem de Deus falando a respeito sobre a Constituição. Foi um missionário dando essa mensagem. Se você leu hoje a mensagem da internet, o pessoal que está na quinta, nós estamos no domingo aqui, dia 21, você já está um pouquinho na frente, aí no dia 25, se você ler a mensagem de hoje, ele vai ver sobre isso, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a constituição do reino. Então, nenhum pregador, ele é autoridade, o pastor é a autoridade máxima da igreja, mas ele tem que agir dentro da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, não temos que obedecer nenhum pastor, como até as nossas autoridades. Elas não devem, se usou muito o termo fora das quatro linhas, Então, nós não devemos agir fora da palavra de Deus. Os nossos pedidos não podem estar fora da palavra de Deus. Eu dei um exemplo, eu estou com 50 anos, estou com 65, um exemplo. Eu estou com 50 anos, estou cansado de trabalhar. Aí eu entro com um pedido ao juiz, pedindo a minha aposentadoria. Ele vai me dar? Não, porque a nossa lei não fala sobre isso. Mudou, completamente, está chegando aí, vai chegar até os 65, eu nem sei como é que está agora, 63, 4, tem que ter aqueles anos de trabalho, só um exemplo. Então, eu não posso também para Deus pedir algo que não esteja na palavra. Aí eu fui para o Salmo 17, a mesma coisa, versículo 1, diz, ouve, Senhor, o quê? A justiça. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, nossos pedidos têm que estar. Terceiro, eu dei o Salmo 143, versículo 1. Vamos lá? Ele diz aqui, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então, isso foi feito. Agora nós vamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo 8. Vamos lá? Aí é matéria nova, que eu não dei, que todo culto vai ser a matéria nova. Vamos ampliar. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, deixa eu chegar lá. Versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edificaste ao teu nome. Atenção, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quer dizer, até a nossa oração, a oração que ele estava numa guerra contra os inimigos. E, Senhor, quando formos para a guerra, Senhor, age segundo a justiça, quer dizer, o que é direito nosso. Lembra da viúva? Que ela falou para o juiz, faze-me justiça contra os meus adversários. Quer dizer, não poderia pedir alguma coisa que não fosse. Ela pediu que era direito dela. Que, seu juiz, eu não quero que o senhor quebre meu galho. Seu juiz, eu não quero que o senhor faça-me um favor. Não, seu juiz. Eu quero simplesmente, Senhor, que o senhor me faça justiça. Que o senhor me dê o que é direito meu. Está bem claro para isso aqui. Aí nós vimos algo que é muito profundo dentro da palavra de Deus. Vamos para o livro de Sofonias. Sofonias é fácil, pessoal. É um dos últimos livros, antes de Zacarias, tem o Ageu, do Ageu tem o Sofonias. O Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura ser escondido no dia da ira do Senhor. Vai chegar esse dia, irmão.
Nós temos que estar preparados. Por isso nós temos que buscar a justiça. Nós temos que buscar o que diz a Bíblia Sagrada, o que está na palavra de Deus, para não agirmos fora da palavra. Aí eu vou falar hoje da oração quando Josafá foi atacado por 3 nações poderosas. É uma mensagem conhecida do 2º livro de Crônicas. O que ele foi fazer? Ele foi buscar a justiça. O que é a justiça? Vamos ver isso aqui, 2º livro de Crônicas. É muito forte. Sempre gostei de citar isso aqui. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Nós vimos aqui com Josafá, estudo nosso, ele era um homem de Deus, muito de Deus. Se você ler o capítulo 17, 18, foi muito de Deus. Mas teve um momento no capítulo 18 que ele fez uma união com Acabe, que era um rei profano. E aquilo não foi aprovado por Deus, não. Ele quase perdeu a vida nessa batalha. Quando ele voltou dessa batalha, ele foi repreendido por um profeta. Ele era de Deus, aceitou a repreensão. Logo que veio a guerra, ele temeu. Eu tenho falado que isso é sinal que a nossa comunhão não está perfeita. Às vezes nós achamos que estamos bem com Deus, nós achamos que estamos caminhando bem, até que um dia surge uma adversidade, um diagnóstico de uma doença, um problema familiar. É aí a nossa reação diante dessa adversidade que mostra, entenda, se a nossa comunhão está perfeita ou não. Lembra, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Então, quando a pessoa se abala, é sinal que a confiança não está plena. Quando a confiança é plena, não importa qual é o mal. Não, maior é o que está comigo. Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até mesmo uma situação que é de perda. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Josafá temeu, mas era de Deus. O que ele fez? O que todo mundo tem que fazer. Ele temeu, mas buscou o Senhor. E pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Pessoal, vamos orar. O negócio é sério. São 3 nações, vão acabar conosco. Vão pedir ajuda dos céus. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor, porque a luta era de todos. E pôs-se Josafá em pé. Ô irmãozinho, se levante. Toma uma posição. Levantar é posição espiritual. Quer dizer, quando você se levanta, você está olhando para Deus. Não, Ele é Deus. Eu não vou ficar caído. Não fique caído. Lembra da semana passada? Alguém lembra do que pregamos? Falamos sobre uma mulher chamada Ana. E quando ela era humilhada, ela sofria muito, mas ela tomou uma posição, se levantou e entrou no templo. A vida dela mudou. Toma uma posição, se levante, entra no templo. É um câncer que veio para acabar mesmo. Ou com você ou com alguém da família. Ou um dia que nós falamos, nunca vai ser mãe, nunca vai ser pai. Calma, levanta-te, se coloque de pé. Você está abatido? Ah, pastor Jaime, quem é que não fica abatido? Não, se levanta. É sinal que você tem que ser o bom, repito sempre aqui, o bom é que quando a luta chega, quando chega a adversidade, você está de pé. Mas aí se levantou, ele se levantou. E o que ele vai fazer? Aí vai dizer para nós aqui que é o bonito. Na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, nós estamos na nova revelação de Deus. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a desta semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Bonito, hein? E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel,
quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não nos destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E o que ele fez, o que todo mundo tem que fazer, os que fazem também nos tribunais, apresentamos o caso a Deus, apresentamos os fatos, depois apresentamos o que? A lei. E fazemos um confronto, e em cima daquilo então está o nosso pedido para Deus. Então você fala para Deus o que está acontecendo. Deus, surgiu essa doença, surgiu esse diagnóstico, é um câncer agressivo, Deus, é uma doença agressiva, mas o Senhor é Deus. Não diz a tua palavra que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação? Não diz a tua palavra que os impossíveis para os homens são possíveis a Deus? Isso é justiça.